Quando os místicos orientais nos dizem que sentem todas as coisas e acontecimentos como manifestações de uma unidade básica, isto não significa que designem todas as coisas como idênticas. Eles reconhecem a individualidade das coisas, mas ao mesmo tempo estão cônscios de que todas as diferenças e contrastes são relativos na unidade que tudo abarca. Como no nosso estado normal de consciência, esta unidade de todos os contrastes, especialmente a unidade dos opostos, é extremamente difícil de aceitar. Isto constitui uma das características mais intrigantes da filosofia oriental. É, no entanto, um ponto de vista que está profundamente enraizado na visão oriental do mundo. Os opostos são conceitos abstratos que têm o seu lugar no âmbito do pensamento, e, como tal, são relativos. Pelo próprio ato de atentar em qualquer conceito, estamos a criar o seu oposto. Como diz Lao Tzu, quando se compreende que no mundo a beleza é bela, então o feio existe. Quando se compreende que ser bom é bom, então existe o mal. Os místicos transcendem este domínio dos conceitos intelectuais e, ao transcendê-lo, tornam-se conscientes da relatividade de todos os opostos. Eles apercebem-se de que bem e mal, prazer e dor, vida e morte, não são conhecimentos absolutos pertencentes a diferentes categorias, mas apenas dois lados de uma mesma realidade, partes extremas de um todo singular. A apreensão de que todos os opostos são antagônicos e assim unos é visto como um dos principais objetivos do homem nas tradições espirituais do Oriente. Ser eterno na verdade, para além dos opostos terrenos. É o conselho de Krishna no Bhagavad Gita, e o mesmo conselho é dado aos seguidores do budismo. Assim descreve D.T. Suzuki. A ideia fundamental do budismo é passar para além do mundo dos opostos, um mundo constituído por distinções intelectuais e maculações emocionais, e aprender o mundo espiritual dos não distintos, o que implica alcançar uma perspectiva absoluta. O âmago dos ensinamentos budistas e, no fundo, de todo o misticismo oriental, gira em torno deste ponto de vista absoluto, alcançado no mundo de assíntia ou não pensamento, onde a unidade de todos os opostos se torna um sentimento vivo. Nas palavras de um poema zen, a noção de que todos os opostos são antagônicos, que a luz e as trevas, ganhar ou perder, bem ou mal, são apenas diferentes aspectos de um mesmo fenômeno, é um dos princípios básicos do modo de vida oriental. Como todos os opostos são interdependentes, o seu conflito nunca pode resultar na vitória de um dos lados, mas sim na manifestação de um efeito recíproco entre eles. No Oriente, uma pessoa virtuosa não é aquela que empreende a tarefa impossível de lutar pelo bem e eliminar o mal, mas antes aquela que é capaz de manter um equilíbrio dinâmico entre bem e mal. Esta noção de equilíbrio dinâmico é essencial no misticismo oriental para entender a unidade dos opostos. Este aspecto foi amplamente sobrevalorizado pelos sábios chineses com o uso dos arquétipos Yin e Yang. Chamaram a unidade subjacente de Yin e Yang, o Tao, e veem-no como um processo que traz ao de cima o seu efeito recíproco. Aquilo que permite, ora as trevas, ora a luz, é o Tao. A unidade dinâmica de polos opostos pode ser ilustrada com o auxílio de um exemplo simples, de um movimento circular e da sua projeção. Suponhamos uma esfera que percorre um trajeto circular. Se este movimento for projetado num ecrã, torna-se numa oscilação entre dois pontos extremos. Para manter a analogia com o pensamento chinês, escrevi Tao no círculo
e nos pontos extremos da oscilação as palavras yin e yang. A esfera percorre o seu trajeto com velocidade constante, mas na projeção abranda quando se aproxima de um dos extremos, muda o sentido e acelera novamente para só abrandar uma vez mais ao aproximar-se do outro extremo, e aí por fora, em intermináveis ciclos. Em qualquer projeção deste tipo, o movimento circular aparecerá como uma oscilação entre dois pontos opostos, mas no movimento em si, mesmo os opostos estão unificados. Esta imagem de unificação dinâmica dos opostos estava bem enraizada nos cérebros dos pensadores chineses, como se pode ver na seguinte passagem do Chuang Tzu, já anteriormente citado. A verdadeira essência de Tao é que cessem de ser opostos, o isto e o aquilo. Apenas a existência como eixo é o centro do círculo que responde às infinitas mudanças. Uma das principais oposições na vida é dos lados macho e fêmea, da natureza humana. Como entre os polos bem e mal, vida e morte, sentimos-nos pouco à vontade com a distinção macho-fêmea e nós mesmos. E por isso, destacamos um ou outro lado. A sociedade ocidental tem tradicionalmente favorecido o lado macho em detrimento da fêmea. Em vez de reconhecer que a personalidade de cada homem e de cada mulher é o resultado de uma reciprocidade entre elementos macho e fêmea, a sociedade estabeleceu uma ordem estática, onde todos os homens são supostos seres masculinos e todas as mulheres femininas, e deu aos homens os papéis de chefia e a maioria dos privilégios. Esta atitude resultou numa valorização de todos os aspectos yang, ou masculinos, da natureza humana: atividade, pensamento racional, competição, agressividade e por aí afora. O modo de consciência yin, ou feminino, que pode ser descrito como intuição, religião, misticismo, ocultismo ou psiquismo, tem sido constantemente suprimido na nossa sociedade machista. No misticismo oriental, estas características femininas são desenvolvidas e procura-se alcançar uma unidade entre os dois aspectos da natureza humana. Um ser humano totalmente realizado é aquele que, nas palavras de Lao Tzu, conhece o masculino, mas afeiçoa-se ao feminino. Em muitas tradições orientais, o equilíbrio dinâmico entre os modos de consciência masculino e feminino é o objetivo principal da meditação e é largamente ilustrado em obras de arte. Uma soberba escultura de Shiva no templo hindu de Elefanta mostra 3 aspectos do deus. À direita, o seu aspecto masculino, realçando virilidade e força de vontade. À esquerda, o feminino, gentil, encantador, sedutor. E ao centro, a união sublime dos dois aspectos na forma magnífica da cabeça de Shiva, Maheshvara, o grande senhor, irradiando uma tranquilidade serena e uma evasão transcendente. No mesmo templo, Shiva também é representado numa forma andrógina, meio macho, meio fêmea, em que os movimentos fluidos do corpo do deus e o sereno destacar da sua face simbolizam uma vez mais a unidade dinâmica do macho e fêmea. No budismo tântrico, a polaridade macho-fêmea é geralmente ilustrada recorrendo a símbolos sexuais. A sabedoria intuitiva é vista como a qualidade passiva, feminina, da natureza humana, amor e compaixão como a qualidade ativa masculina, e a união de ambos os processos é representada pelo abraço estático das duas divindades. Os místicos orientais afirmam que tal união entre os modos masculino e feminino pode ser apenas sentida num estado superior de consciência,
onde o domínio do pensamento e da linguagem é transcendido e todos os opostos surgem unidos dinamicamente. Já foi referido que se atingiu um tal estado na física moderna. A exploração do mundo subatômico revelou uma realidade que repetidamente transcende a linguagem e a razão, e a unificação de conceitos, que até agora tinham parecido opostos e inconciliáveis, aparece como uma surpreendente característica desta nova realidade. Estes conceitos aparentemente inconciliáveis não são, geralmente, aqueles que concernem ao misticismo oriental, apesar de este, às vezes, o caso, mas a unificação, num nível não usual da realidade, estabelece um paralelo entre ambos. Os físicos modernos deveriam penetrar mais profundamente em alguns dos principais ensinamentos do Oriente Longínquo e relacioná-lo com as experiências dos seus domínios. Um pequeno, mas crescente número de jovens físicos achou este aprofundar de conhecimento sobre misticismo oriental como extremamente valioso e estimulante. Exemplos de unificação dos opostos na física moderna podem ser encontrados ao nível subatômico, onde as partículas são ao mesmo tempo destrutíveis e indestrutíveis, onde a matéria é simultaneamente contínua e descontínua. Energia e matéria são dois aspectos de um mesmo fenômeno. Em todos esses aspectos, que serão discutidos em pormenor em capítulos subsequentes, nota-se que o conjunto dos conceitos opostos encontrados na nossa experiência do dia a dia é demasiado limitado para o mundo das partículas subatômicas. A teoria da relatividade é crucial para a descrição deste mundo, e na estrutura relativista, os conceitos clássicos são transcendidos ao entrar num novo campo, o espaço-tempo. O mundo há 4 dimensões. Espaço e tempo são dois conceitos que parecem completamente diferentes, mas que são unificados na física relativista. Esta unidade fundamental é a base para a unificação dos conceitos acima mencionados. À semelhança do sentir dos místicos, tal unificação acontece num nível mais elevado, isto é, numa dimensão mais elevada, e da mesma forma é uma unificação dinâmica, porque a realidade relativista do espaço-tempo é o intrinsecamente. Todos os objetos são também processos e todas as formas são padrões dinâmicos. Para nos apercebermos de tal unificação de entidades aparentemente separadas numa dimensão mais elevada, não precisamos da teoria da relatividade. Pode também sentir-se tal efeito ao passarmos de uma parte para 2 dimensões ou de 2 para 3. No exemplo anteriormente referido do movimento circular e da sua projeção, os polos opostos da oscilação a uma dimensão ao longo de uma linha encontram-se unificados no movimento circular, em 2 dimensões sobre um plano. Imagine um anel toroidal seccionado por um plano horizontal. Nas 2 dimensões do plano, as superfícies seccionadas aparecem como 2 discos completamente separados, mas em 3 dimensões, eles são percebidos como integrantes de um mesmo objeto. Uma unificação similar de entidades que parecem separadas e inconciliáveis é alcançada pela teoria da relatividade ao passar-se de 3 para 4 dimensões. É no mundo a 4 dimensões da física relativista que energia e matéria são unificadas, onde a matéria pode ser representada por partículas ou por um campo contínuo. Nestes casos, no entanto, a visualização de tais processos deixa de ser possível. Os físicos podem sentir o espaço-tempo a 4 dimensões através das teorias abstratas do formalismo matemático,
mas a imaginação visual, como a de todos nós, é limitada pelo mundo tridimensional dos sentidos. A nossa linguagem e modos de pensamento evoluíram neste mundo a 3 dimensões e, por isso, achamos extremamente difícil lidar com a realidade 4 dimensões da física relativista. O misticismo oriental, no entanto, parece capaz de sentir direta e concretamente uma realidade dimensionalmente mais elevada. Num estado de meditação profunda, podem os místicos transcender o mundo a 3 dimensões da vida cotidiana e sentir uma realidade totalmente diferente, onde todos os opostos estão unidos num todo orgânico. Quando tentam exprimir este conhecimento em palavras, os místicos deparam com os mesmos problemas que surgem aos físicos, ao tentarem interpretar uma realidade relativista multidimensional. Nas palavras de Lama Govinda, o conhecimento de uma dimensão mais elevada é alcançado pela integração das sensações de diferentes centros e níveis de consciência. Assim, a indescritibilidade de certas experiências de meditação num plano tridimensional de consciência e no seio de um certo sistema lógico reduz as possibilidades de expressão por imposição de mais e mais limites no processo de raciocínio. O mundo a 4 dimensões da teoria da relatividade não é o único exemplo na física moderna, onde conceitos aparentemente contraditórios e inconciliáveis são apenas diferentes aspectos de uma mesma realidade. Talvez o caso mais famoso de tal unificação de conceitos contraditórios seja o de ondas e partículas em física atômica. Ao nível atômico, a matéria exibe um aspecto dual, surge como partículas ou como ondas. O aspecto que aparenta depende da situação. Em algumas situações, o aspecto corpuscular é dominante. Noutros, as partículas comportam-se mais como ondas, e esta dualidade é também expressa na luz e em toda a radiação eletromagnética. A luz, por exemplo, é emitida e absorvida na forma de quanta, ou fotões, mas quando estas partículas atravessam o espaço, surgem como campos elétricos e magnéticos que exibem um comportamento característico de ondas. Os elétrons são normalmente considerados como sendo partículas, mas quando um feixe de elétrons é forçado a passar através de uma fenda bastante estreita, difracta-se, tal como acontece a um feixe de luz. Por outras palavras, o comportamento dos elétrons é, neste caso, ondulatório. Este aspecto dual da matéria e radiação é de fato bastante surpreendente e deu origem a muitos koans quânticos, que levaram à formação da teoria quântica. A imagem de uma onda espalhada pelo espaço é fundamentalmente diferente da de uma partícula, que implica uma posição bem definida. Foi necessário bastante tempo para os físicos aceitarem o fato de que a matéria se pode manifestar sob formas que parecem excluir-se mutualmente, de que as partículas são também ondas, as ondas também partículas. Olhando para ambas as imagens, um leigo pode ser levado a afirmar que a contradição pode ser resolvida se se considerar que a figura em cima representa simplesmente uma partícula movendo-se ondulatoriamente. Este argumento, no entanto, resulta de uma incompreensão da natureza das ondas. Partículas que se movam de uma forma ondulatória não existem na natureza. Numa onda do mar, por exemplo, as partículas de água não se deslocam com a onda, movem-se em círculos à medida que a onda passa. Do mesmo modo, as partículas de ar numa onda sonora oscilam apenas para trás e para frente,
mas não se propagam com a onda. O que é transportado com a onda é a perturbação que causa o fenômeno, mas não qualquer partícula material. Assim, na teoria quântica, não se fala acerca da trajetória da partícula quando se afirma que esta é também uma onda. O que pretendemos é afirmar que a característica ondulatória, como um todo, é uma manifestação da partícula. A imagem de um deslocamento ondulatório é então completamente diferente da de um deslocamento de partículas. Tão diferente, nas palavras de Victor Weisskopf, como a noção de ondas num lago e a de um cardume de peixes deslocando-se na mesma direção. O fenômeno ondulatório é encontrado nos mais variados contextos em física e pode ser descrito empregando sempre o mesmo formalismo matemático onde quer que surja. As mesmas ferramentas matemáticas que são usadas para descrever uma onda luminosa, uma corda de guitarra a vibrar, uma onda sonora, uma onda no mar. Na teoria quântica, estas ferramentas são usadas para descrever as ondas associadas a uma partícula. Desta vez, no entanto, as ondas tomam um aspecto muito mais abstrato. Estão intimamente relacionadas com a natureza estatística da teoria quântica, isto é, com o fato de os fenômenos atômicos apenas poderem ser descritos em termos probabilísticos. A informação acerca das probabilidades de existência de uma partícula está contida naquilo a que se chama função de probabilidade, e a forma matemática desta entidade é a de uma onda, o que significa que é similar às formas usadas para descrever outros tipos de ondas. As ondas associadas como partículas, no entanto, não são ondas reais, há 3 dimensões, como as ondas do mar ou as ondas sonoras. São sim ondas de probabilidade, quantidades matemáticas abstratas que estão relacionadas com a possibilidade de encontrar uma partícula em determinadas posições e com determinadas propriedades.